professores, tudo bem? Eu sou a Débora Malê, professora. Estou aqui para apresentar uma videoaula do nosso curso 3. Esse curso é um curso focado na nossa área, que é língua portuguesa. E essa videoaula, ela tem o objetivo de tratar um assunto bastante específico, que é a questão do gênero e da sequência textual. Um dos módulos do nosso curso, que é esse primeiro módulo, ele vai focar nesse assunto, gêneros e sequências. Então, a ideia é fazer uma aula rápida, não uma aula extremamente longa, para que a gente converse um pouquinho, então, sobre esses dois conceitos e vá pensando em como atrelar os conceitos à sala de aula, que é o nosso grande objetivo, né? Quer dizer, que não seja uma teoria pura, mas uma teoria que a gente consiga levar ali para a sala de aula em qualquer ano do ensino fundamental ou do ensino médio. Bom, como é que a gente então começa a ideia? Eu acho que a ideia de pensar o gênero é sempre pensar que a gente tem que estar e sempre estar inserido numa situação de comunicação. Tudo aquilo que a gente vai, de alguma forma, expressar, qualquer tipo de movimentação nossa, de alguma forma, se insere numa situação de comunicação. Nessa situação de comunicação, nós vamos sempre organizar um texto. E esse texto vai estar num determinado gênero. Isso é um fato que vai acontecer naturalmente, né, na comunicação. Pelo menos na nossa comunicação espontânea, isso vai acontecer de forma natural. Então, a gente pensou aqui uma situação simples, né, para essa organização de situação de aprendizagem. Vamos imaginar o seguinte, nós vamos para o supermercado. Ao ir para o supermercado, é provável que a gente faça o quê? Que a gente faça, para ir até lá, uma lista de compras. Uma lista de compras é um gênero extremamente simples, não é? A gente faz lá algumas anotações com itens, certo? Mas tem um modo de fazer isso, né? Exatamente isso. O que? Os itens, a gente não escreve frases, né? A gente não tem que ter uma ordem específica e a função é justamente fazer uma marca escrita de registro para a memorização daquilo que se quer levar, né? Daquilo que se quer comprar. Então, é a situação que vai definir o gênero que nós vamos, de alguma forma, usar e esse gênero vai se materializar num texto. O que isso tem a ver com a nossa situação escolar? Se no mundo real é assim que nós funcionamos, falando ou escrevendo, ou lendo, nós estamos lendo textos em gêneros, em algum gênero de alguma maneira, nós, então, lá na escola também estamos fazendo isso. Então, estamos lendo os gêneros, estamos escrevendo esses gêneros e, ao falar, também estamos organizando nossa fala em gêneros. Na vida comum, desde que a gente vai adquirindo a linguagem, nós vamos aprendendo uma série de gêneros, só que a gente aprende gêneros muito simples no dia a dia, de forma geral, né? Então, como é que eu mantenho uma conversa telefônica, como é que eu faço um bilhetinho, como é que eu faço uma lista de compra. Então, claro, esses gêneros bastante primários, vamos dizer assim, muito simples, né? A escola nem precisa, uma vez que a escola fez seu papel de alfabetização, ela não precisa investir muito, especialmente se a gente pensar no ensino fundamental 2, nesses gêneros tão simples. Mas existem alguns gêneros que a sociedade espera que o indivíduo escreva, que o indivíduo fale, que o indivíduo saiba ler, que são gêneros que, se a escola de alguma forma não orientar essa leitura, essa escrita e essa comunicação oral, eles não vão ter o funcionamento adequado. Daí a gente sempre pensar esse estudo, né, tanto de fala, de escrita como de leitura, organizado por gênero. Um ponto bastante importante que eu gostaria de destacar nesse aspecto, né? Quando a gente fala em organizar o estudo por gênero, não é apenas assim, vamos ler uma crônica, listamos algumas características, fazemos algumas perguntas, estudamos o gênero. Acho que a ideia não é essa. Isso não é um desenvolvimento de estudo de gênero. Para eu pensar um estudo de gênero, a gente vai ter que pegar algumas características, fazer uma série de atividades de leitura, de escrita e de oralidade focadas nessas características, para eu começar a ter, de fato, um domínio, que é essa ideia do determinado gênero que se está querendo ensinar, seja para ler, para falar ou para escrever, né? Bom, nós pegamos aí 3 aspectos de gêneros que eu acho que são básicos,
que vocês certamente conhecem, que vem lá do Dawes e Champilly, que tem a ver com gêneros, que são 3 tópicos que eles destacam que a gente vai então reforçar. Essa questão do ser um tipo de enunciado relativamente estável, que são justamente as características que a gente está falando, né? Então, que existem sim características, que a gente tem que pesquisar isso, que a gente tem que refletir sobre esses textos e levantar esse corpus de características para poder desenvolver o trabalho didático. Essas características têm a ver com temas que esse gênero trabalha, ou a função social que esse gênero de alguma forma tem, para que ele serve, né? E as suas características de estrutura, que é a organização interna. Então, como é que se escreve uma notícia, como é que se estrutura uma entrevista, como é que se faz um resumo, como é que se faz uma resenha, como é que se faz um debate, como é que se faz uma ata, enfim, é essa estrutura organizacional. E as questões de estilo, que são essas questões ligadas a aspectos linguísticos. Tem textos que eu uso a primeira pessoa, tem textos que eu uso uma linguagem mais coloquial, tem textos em que a gente usa a fala direta, a travessão. Então, são todas essas características que são mais usuais, gramaticalmente falando, na escrita no determinado gênero, né? E uma outra coisa que reforça o que a gente disse no começo, o gênero tem a ver com a situação de comunicação. Então, eles vão ser usados, né, e eles vão se materializando nos textos de acordo com a situação em que a gente está e o que a gente quer e o que as pessoas que estão conosco querem nessa situação de comunicação. Então, se eu estou querendo trabalhar de alguma forma uma narrativa por alguma razão, eu vou escolher um texto, um gênero de texto que tem a ver com esse contexto, porque é essa a expectativa. É mais ou menos, para dar um exemplo que escapa um pouco, mas que tem a ver. O aluno vai fazer uma produção de texto, por exemplo, para o Saresp, uma produção de texto de vestibular, do Enem. Se pede uma dissertação argumentativa, o aluno escreve uma história. Quer dizer, ele está totalmente saindo do gênero de alguma forma, então aí a interlocução não funcionou. Ele não está usando o gênero adequado àquilo que se espera, né? Então, existem várias situações em que isso acontece. Bom, e as sequências, né? A gente começou e destacou que a gente tem que relacionar gêneros com sequências, de alguma forma. E aí, o primeiro pegar, então, o esclarecimento dos autores, para a gente comentar e relacionar com a sala de aula. O Dawes e Champilly vão dizer o seguinte, que os agrupamentos tipológicos ou sequências textuais, que nós aqui vamos entender como expressões sinônimas, né? E são basicamente o narrar, o relatar, o argumentar, o expor e o descrever ações, de acordo com a concepção dos autores, são modos de organização que dão maior heterogeneidade aos gêneros. Então, são modos de organização que, de alguma forma, permitem combinações que vão criando justamente a diversidade do gênero. Então, o que nós poderíamos pensar? Se eu penso que existe uma sequência tipológica narrativa, isso significa que essa sequência ela vai estar combinada com outras sequências ou de uma forma relativamente específica dentro de um gênero chamado crônica, também dentro de um gênero chamado, por exemplo, romance, ou de um gênero chamado conto, né? Mas essa organização narrativa, de alguma forma, vai permitindo com que esse gênero justamente possam variar, que eles possam ter cada um a sua cara, a sua forma, a sua função social. Quando a gente vê hoje os gêneros de internet, a gente vê muito isso. A cada dia surge um gênero novo. Em algum momento falou-se lá do Facebook, aí você tem lá então o curtir, você tem aquele tipo de texto do Twitter, aí você tem o torpedo, então você vai tendo gêneros diferentes, né, mas todos ligados a esse novo contexto. É claro que esses gêneros novos vão saindo de organizações que já existem e as sequências elas dão essa sustentação. Agora, o que é o importante a gente pensar? A sequência é um modo, talvez, de organização até que se vai aprendendo na vida. Quer dizer, se a gente pedir para uma criança pequena, relativamente pequena, contar uma história, lá do jeito dela, ela vai contar essa história, se ela é capaz de narrar. Ela pode não fazer uma crônica, ela pode não fazer um conto, mas ela narra. Então, isso está ali organizado, mas a gente tem visto que no processo escolar as pessoas não estão dando o salto dessa estrutura sequencial para um gênero. Então, qualquer tipo de produção acaba aparecendo uma história qualquer ou uma argumentação que não tem, é tudo igual, né? Está sempre mais ou menos com a mesma cara, um texto informativo com informações soltas e desorganizadas, né? Que é o que ele está chamando aqui de textos ligados ao expor, né?
Então, é esse o salto que a gente está pensando. Então, existe essa sequência de alguma forma, talvez seja dominada na oralidade, depois com a alfabetização na escrita, mas daí há um salto para o gênero, é o grande foco do nosso módulo 1. Como é que, então, a gente começa a conseguir trabalhar o gênero de modo que, ao invés de produzir uma narrativa qualquer, o aluno consiga fazer, por exemplo, uma reescrita de crônica, talvez pensando que uma escrita original seja uma demanda um pouco até excessiva, de uma criatividade bastante acima da média, né? A ideia dessa aula é essa. Espero que ela tenha contribuído e que fique aí, então, um diálogo que vocês vão ter com os outros materiais do módulo para fazer uma discussão interessante sobre gêneros e tipologias. Obrigada.